Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Corrêa e hoje vamos realizar uma questão da UERJ 2020, é a questão número 6. A questão diz assim: em uma fábrica, caixas são colocadas no ponto A de uma rampa e deslizam até o ponto B. A rampa forma um ângulo θ com o solo horizontal, conforme indica o esquema. Sabe-se que 0,3 segundos do movimento em A, a caixa alcança o ponto B com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Veja no gráfico a variação da velocidade da caixa em função do tempo. Então, no eixo Y nós temos a velocidade e aqui no eixo X o tempo em segundos. Considere a inexistência de atrito entre as superfícies da caixa e da rampa e, desprezando a resistência do ar, determine o valor do seno do ângulo θ. Bom, pessoal, vamos aqui dar uma revisada em aceleração média, força resultante e plano inclinado, tá bom? Esse aqui são dois prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física para Enem e vestibulares, sempre resumos, equações, unidades de medida no sistema internacional e conversões, tá? Se você tiver interesse, o link está aqui nos comentários. Bom, pessoal, é o seguinte: a força resultante pela segunda lei de Newton, ela é definida como massa vezes a aceleração. Ele me dá a velocidade e me dá o tempo. Com isso, eu posso achar a aceleração para poder calcular a força resultante. Nesse caso aqui, nós temos um problema clássico de blocos, né? Onde a gente, desenhando o diagrama de força, nós temos a força peso agindo para baixo, a força normal agindo para cima. Lembrando que no plano inclinado, o nosso referencial ele também está inclinado. Isso quer dizer que essa força peso aqui, ó, ela está inclinada, ela não tem direção nem de x e nem de y, então a gente tem que fazer a decomposição dessa força. A gente decompõe a força peso em Px e Py, tá? Quando a gente tem Px é aquela força responsável que vai fazer com que o corpo desça a rampa, tá? Px é o peso vezes o seno do ângulo θ que a rampa faz com a horizontal, tá? E Py é a força contrária à força normal e o Py é igual a normal, tá bom? Aqui a gente tem uma força de atrito que no caso ali ele desprezou, tá bom? Então a única força que vai descer o bloco ali naquele exemplo é a Px, a decomposição da força peso na horizontal, porque o plano está inclinado. Bom, pessoal, aqui eu tenho algumas playlists, tá? De problemas de bloco, plano inclinado, plano horizontal, com atrito, sem atrito. Se você tiver dúvidas nesse assunto, dê uma olhadinha lá, que ele cai com muita frequência nos vestibulares, tá bom? Então vamos retornar. Então aqui ele me dá velocidade, me dá o tempo, né? Então eu posso calcular a aceleração utilizando variação de velocidade por variação de tempo, e aqui eu vou fazer o diagrama de forças. Eu tenho a força peso agindo para baixo. Lembra que eu tenho que decompor ela em Px? Vou fazer ela assim, mas geralmente é pontilhada a decomposição, tá, pessoal? E Py, Px e Py, normal para cima, tá? Não tem atrito nesse problema, tá legal? Ele, ó, considerando a inexistência de atrito, tá? Então a gente tem aqui normal, Py, tem o peso e tem o Px, que é a decomposição, tá? Então, pessoal, quem é a força responsável por fazer o bloquinho descer? No caso aqui na horizontal, nós só temos Px, tá? Tá seguindo a direção de x no nosso referencial, tá bom? Então, se força resultante é igual a massa vezes a aceleração, eu vou ter que a força resultante que faz o meu bloquinho, né, está na iminência de descer, é o meu Px. Px igual a massa vezes a aceleração. Quem é Px que nós vimos aqui? Px é o peso vezes o seno do ângulo θ. Px é peso vezes o seno do ângulo θ, tá? A aceleração é a variação de velocidade sobre a variação de tempo.
O peso, pessoal, é dado por massa vezes gravidade. A variação da velocidade aqui, quem é a minha velocidade final? 1,2 menos a inicial, 0. Então, a variação de velocidade é 1,2. Quem é a minha variação de tempo? Tempo final menos tempo inicial. Então, em 1,2 o tempo é 0,3. Então, 0,3 menos 0, 0,3, tá bom? A massa corta com a massa, é tudo uma multiplicação, então eu posso fazer isso, tá? Tem uma igualdade aqui, mas é tudo uma multiplicação. A gravidade é 10, o seno do ângulo eu quero descobrir. 1,2 sobre 0,3 vai dar 4. Seno de θ vai ser igual a 4 sobre 10. Seno de θ vai ser igual a 0,4. Tá bom? Prontinho, pessoal, finalizamos o nosso problema. Você poderia calcular a aceleração de forma separada e colocar aqui, tá? Você já poderia botar 4 aqui direto, não precisaria abrir a fórmula aqui, tá bom? Poderia fazer aqui no cantinho, assim, ó. Aceleração igual a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então, eu tenho 1,2 menos 0 sobre 0,3 menos 0, a aceleração vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E já poderia ter botado o valor de 4 aqui, tá? Eu fui abrindo devagarzinho, trabalhando a equação da força resultante, tá bom? Falou em bloco, a gente tem que trabalhar a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, tá bom? Força resultante é o somatório de todas as forças, respeitando o eixo horizontal, o eixo vertical, né? Porque nos outros eixos, se eu considerar o referencial na horizontal, tudo vai dar 0, tá bom? Então, no caso aqui, quem vai realizar o movimento de descida de A até B é Px, então por isso que eu usei o peso vezes o seno de θ, lembrando que o peso é massa vezes a gravidade. Tá bom, pessoal? É isso, se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.